Vamos continuar falando sobre a nossa força ancestral? Olá, Essência em Escuta! Bem-vinda, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Dani Tezzoni e dedico a minha vida à comunicação e ao autoconhecimento. E minha voz está aqui em mais um vídeo nesse canal para se conectar com a sua voz, para que juntos, nessa soma dessas vozes, dessas unidades vocais, a gente se una e acesse a nossa força ancestral, nos apoiemos nesse sentido. E essa força ancestral está justamente na nossa voz interior. A nossa voz interior, a essência que somos, ela é a própria força ancestral. Então, por que eu estou falando muito desse vídeo do ancestral? Essa semana, no oráculo da segunda-feira, saiu justamente a carta sobre ancestralidade. E como eu ainda não tinha intuído uma leitura para esse vídeo de hoje, da quarta-feira, independente do momento que você esteja assistindo esse vídeo, em outro presente momento do agora, esse é o vídeo que eu coloco às quartas-feiras de leitura e reflexão. Eu senti de trazer uma leitura sobre isso. E o universo me trouxe aqui, dentro do contexto do livro Legado Feminino, que eu estou me debruçando mais, que é um livro em que eu faço parte como coautora. Eu tenho um dos capítulos do livro, é o meu, e que tem o título A Força Sagrada da Mulher que se Ouve, lembrando aqui da essência do meu trabalho, que é a essência em escuta, né, no se ouvir. Nesse livro, que tem mais 32 coautoras, este livro aqui, deixa eu mostrar para vocês, quem ainda não conhece, eu senti de trazer um pouco sobre a ancestralidade. E tem um capítulo que eu já tinha lido, inclusive tinha utilizado trechos desse capítulo para fazer um trabalho presencial que eu fiz aqui na cidade em que eu moro, com 3 forças, mais voltado aqui para o contexto da mulher. Mas os homens, como eu sempre falo, dá para fazer uma analogia em si mesmo e sempre considerar o sagrado feminino em si mesmo também. Mas a leitura que eu vou trazer é uma leitura mais específica para mulheres, porque essa autora, que é a Gisele Braga Lima, uma das coautoras, ela traz no seu capítulo a mulher que se redescobre entre a menina, a mãe interna e a mulher ancestral. E eu senti de falar um pouquinho brevemente sobre isso, por causa justamente da energia que veio essa semana de falar um pouco mais sobre ancestralidade. Com relação à carta do último vídeo, eu vou deixar depois o link aqui para vocês na descrição do vídeo que surgiu essa carta sobre ancestralidade, o que eu comentei, né, o que veio ali para eu falar para a gente naquele dia. Eu senti de trazer esse texto hoje, na verdade não o texto todo, alguns parágrafos. Eu ia simplesmente ler sobre a mulher ancestral, mas enquanto eu estava aqui me preparando para gravar, eu senti de ler, na verdade, para não ficar também uma coisa muito solta, já que esse vídeo é muito sucinto, eu vou ler para vocês o que a Gisele traz sobre a menina, a mãe interna e a mulher ancestral. E dentro da mulher ancestral eu vou aprofundar um pouquinho mais de forma sucinta, para não me alongar tanto no vídeo aqui, como vocês já estão acostumados. Então, assim, eu vou ler... O capítulo dela é da página 138 até 147, mas eu vou ler alguns parágrafos, então eu nem vou ficar falando muito as páginas, né? Se vocês quiserem adquirir o livro, até para conhecer o meu capítulo também, quem ainda não adquiriu, e esse capítulo que eu vou trazer aqui agora, eu vou deixar o link na descrição aqui também do meu contato, para vocês saberem como adquirir este livro, tá? Que está maravilhoso, belíssimo, assim, muito profundo, com várias histórias de mulheres, várias histórias também falando sobre os homens, para que a gente possa conectar em cada um a energia feminina, a polaridade feminina. Bom, e polaridade feminina para também acolher a masculina, a gente não tem exclusão, muito pelo contrário, a busca desse livro e de quando a gente se conecta com o feminino é aprender a integrar feminino e masculino. Então eu vou ler um parágrafo de cada uma, um parágrafo da menina, um parágrafo da mãe interna e da mulher ancestral. Então vamos lá, para não me alongar tanto aqui, porque vocês sabem que eu me empolgo, se deixar eu fico falando um tempão. Então vamos para a leitura. A menina. A menina interior é o repositório de todas as experiências de não amor, abandono, crítica ou negligência vividas na infância.
ela se manifesta na mulher adulta através de esquemas iniciais desadaptativos, que filtram a realidade e perpetuam o sofrimento. A mãe interna é o arquétipo da nutrição, da ordem e da aceitação. Ela é edificada quando a mulher consegue tomar sua própria mãe e se alinhar com as ordens do amor no sistema familiar. A mulher ancestral é a manifestação da força telúrica, da intuição e da sabedoria que não se aprende em livros. Ela se conecta ao sagrado feminino, à energia criativa cíclica, como a lua e as estações, e ao poder de gerar, não apenas filhos, mas projetos, ideias e a própria vida. Então eu vou ficar nesses 3 parágrafos, né, explicando o que é cada uma, e a gente percebe uma constante, né, dentro da nossa existência humana, que a menina, ela traz aquelas questões mais inconscientes mesmo, né, é um repositório de tudo que a gente sente ali, de abandono, de negligência, como se fosse assim, um acúmulo dos traumas, vamos colocar assim, para eu resumir aqui para vocês, para não me alongar. E quando a mãe interna, né, que tudo isso está dentro da gente, né, essas 3 mulheres, né, está dentro da gente, as 3 faces, as 3 energias, a mãe interna seria quando a gente consegue se conectar realmente com essa mãe interna, é essa mãe interna que vai acolher essa criança, né, que vai conseguir acolher essa menina, para que realmente possa crescer. E a mulher ancestral é aqui como se fosse a base dessas duas, né? Como se fosse o início, como se fosse, até coloca assim, que a gente não aprende em livros, né? Que ela está mais conectada ao poder de gerar, de gestar do próprio sagrado feminino. E ela até coloca aqui como gerar, não gerar apenas filhos, mas a própria vida em si. Então a mulher ancestral, ela traz toda a conexão nossa, em essência, com o todo, para que a gente possa acessar essa mãe interna que acolhe, para que essa mãe interna possa acolher a criança, a menina. Eu estou tentando trazer uma sequência, mas no final das contas tudo se integra. Tudo se acolhe. São maneiras diferentes para dizer que tudo que nos compõe, nós precisamos acolher em essência. Que tudo que nos compõe, todas as vozes internas que temos, nós podemos escutar. E aí entra de novo, né, essa maneira como a coautora trouxe, alinhado ao que eu trago no canal, a essência em escuta. Quando nós nos escutamos, acessamos tudo isso. As coisas se integram. E eu quis trazer a questão mais da mulher ancestral, então voltando aqui, eu trouxe mais esse texto pensando na mulher ancestral, para a gente lembrar, quando a gente fala de acessar a ancestralidade, não é só acessar os nossos antepassados em si, mas toda essa energia que veio deles e que nós somos aqui hoje também. Toda essa essência, não é só acessar a história em si, o que nossos pais, avós, bisavós viveram em si, mas toda a energia que eles transmitiram com as vivências que eles tiveram, sim, mas com essa origem de que todos nós somos da mesma origem, todos nós somos uma essência de uma energia, de uma luz, aí sei lá que nome você quer dar para isso. Então, quando falamos em acessar a ancestralidade, como eu trouxe no outro vídeo, a gente vai olhar sim para questões desconhecidas que ainda nos causam dor, mas principalmente para encontrar essa força para que a gente possa gerar a própria vida e de forma mais consciente, porque a gente já gera a própria vida, mas totalmente de maneira inconsciente e achando que é o externo que está gerando a nossa vida. Então, essa leitura que eu trouxe aqui hoje é para a gente começar a olhar as nossas partes, para acolher essas partes e integrá-las, formando todo o que somos. Bom, resumidamente é isso. Eu faço um esforço aqui para não me alongar tanto, para ser sucinta aqui com as intuições que eu ouço, com o que eu trago da minha história, com o que eu aprendi até hoje, com o que eu ainda estou disposta a aprender. E espero que tenha ajudado vocês, mais uma vez, principalmente aqui as mulheres, a olharem um pouco mais para suas partes,
para a sua força ancestral, sem pensar só em quem veio antes. Claro, quem veio antes, porque quem veio antes fez o caminho para a gente estar aqui também, fazendo o nosso caminho e continuando esse caminho que estamos interligados. Mas que você olhe para a sua força, a força que você é e que recebeu dessa ancestralidade, para continuar gerando a própria vida, mas a partir de agora de forma mais consciente, se ouvindo, se escutando, estando cada vez mais consciente de si mesmo. E é isso por hoje. Se você gostou do conteúdo, lembre-se de curtir o vídeo, deixe seu like aqui, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essas palavras também, essa leitura. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações e também deixe aqui nos comentários. Você já tinha observado em você a menina, a mãe interna, a mulher ancestral? Como que você via a ancestralidade antes desse vídeo? Agora você pode... Se você acha que abriu um pouco mais seus olhos diante disso, conte aqui para mim o que ressoou com você desse vídeo. E lembre-se, a sua voz sabe o caminho. Ela sabe o caminho para que você encontre a sua força ancestral. Então, confie mais nela e se escute. Até um próximo vídeo.